Olá, meu nome é Diego Bertola, sou do Marketing e Comunicação da Vivest e esse é mais um episódio do Vivecast, o nosso podcast. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante nesse período de quase pós-pandemia, vamos dizer assim, que é a saúde mental. A gente sabe quanto foi difícil todo esse período e que junto dele vieram grandes mudanças, né, em nossas vidas. E agora, né? Agora, será que a gente está preparado mentalmente para esse retorno após essas mudanças que a pandemia nos trouxe? E como que a gente se prepara também, né, para esse novo momento que vem se iniciando, né? Essas e outras muitas dúvidas a gente vai tirar agora com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Amanda Duval, que é médica de família e comunidade da Rede DASA. Muito bem-vinda e obrigado por participar do nosso podcast. Queria que você começasse falando um pouco do seu trabalho, atuando como médica da família e tudo mais. Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês. É uma honra poder estar aqui e ajudar nesse podcast. Meu nome é Amanda, eu sou médica de família e comunidade. E a medicina de família é uma especialidade médica, como a cardiologia, a clínica médica, a cirurgia. Só que a gente tem um olhar focado na pessoa e não só na doença. A gente busca olhar o paciente de uma forma integral, de uma forma mais humanizada, buscando sempre ter empatia, que é se colocar no lugar do outro. Eu acho que essa especialidade tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo de saúde mental e eu espero poder integrar muito nesse podcast. Legal. Assim, só para gente situar um pouco o pessoal, os nossos ouvintes, queria que você falasse um pouco o que é considerado a saúde mental. Atualmente, saúde mental é considerado a saúde cognitiva e emocional de uma pessoa. Não necessariamente isso exige a presença de uma doença. Pode ou não existir, mas a gente tenta integrar os dois, emocional e cognitivo. E, doutora Amanda, como a gente sabe, a sociedade moderna ela já vinha enfrentando alguns problemas nessa questão da saúde mental, e aí veio a pandemia, né? Como é que esse trauma de pandemia afetou a vida das pessoas em termos da saúde mental, né, durante todo esse período? Bom, saiu um estudo agora, em 2022, pela Organização Mundial da Saúde, e ele refere um aumento de 25% dos casos de depressão e ansiedade só no primeiro ano da pandemia. Esses casos eles foram relatados em maior número em mulheres e em jovens. Isso se deu, primeiro, pelo isolamento, que a gente não vivia antes, pelo luto de muitas pessoas, pela perda de identidade, né? Então, muitas pessoas perderam o emprego, deixaram de fazer hobbies, praticar atividade física, e também pela insegurança do que viria, né? Porque até hoje a gente está ainda vivendo uma pandemia numa parte muito menor, e até hoje ainda há estudos que não conseguem ainda dimensionar o grau de que tudo isso foi afetado pela saúde mental. Então, a gente sabe que é muito grande. Os nossos relatos são do primeiro ano. Todo mês sai um estudo novo de saúde mental. Então, provavelmente isso ainda vai continuar por um período, mais estudos com relação a esses impactos, né? E agora que a gente está quase nesse retorno, né, assim, por assim dizer, as pessoas estão voltando à vida do que era considerado normal aos poucos, e isso não deixa de ser uma grande mudança, né, uma nova mudança na vida das pessoas, porque a gente já estava acostumado a trabalhar de casa, teve um conforto ali, né, na vida das pessoas, e agora tem uma nova transação, né, você tem que voltar de novo pro novo normal e que não deixe de ser um outro trauma nas nossas vidas, né? Como que lida com isso? Então, primeiro, para deixar claro que a pandemia veio para que a gente pudesse falar sobre saúde mental, então ela abriu uma brecha para que isso deixasse de ser um estigma na medicina, na sociedade, na mídia. Então, nunca se falou tanto sobre isso, porque a gente consegue observar os impactos que elas trouxeram para as pessoas. Sejam pessoas que já eram doentes de saúde mental, fisicamente, pioraram, ou foram gatilhos para as pessoas que não estavam doentes, tá? Agora, a gente tem que entender que esse novo normal também pode ser um trauma. Então, o que a gente pede para os nossos pacientes é que eles façam essa transição de forma gradual. A gente tem acompanhado muitos pacientes com transtorno de pânico, de ansiedade generalizada,
só de ter que voltar a pegar um transporte público, a voltar a conviver em sociedade, né? A gente perdeu muito dessa liberdade nesses 2 anos, principalmente da pandemia. Então, o que a gente pede, primeiro que a pessoa busque uma ajuda de um profissional capacitado, caso ela observe algum sinal de ansiedade. O que é isso? É uma mudança de comportamento. Então, ela se sentiu com o coração disparado, sem motivo, uma angústia, uma dor no peito, mexer mais as mãos, tremor nas pernas, ou, por exemplo, um quadro de depressão, a pessoa começou a dormir mais, ou dormir menos, comer mais ou comer menos. Então, a gente pede para que as pessoas busquem primeiro ajuda e que esse retorno seja gradual, que a pessoa busque fazer o trajeto dela. Então, como se organizar, né? Então, como que ela vai fazer para ir de forma segura ao seu local de trabalho, que ela faça isso antes do dia que ela retorne e que ela tente fazer isso de uma forma lenta, né? Que não seja de um dia para o outro, né? Que é o que as empresas, na maior parte das vezes, estão buscando. Reorganizar a vida, né? Exato. Vida e a rotina que se perdeu, né? Nesse caminho todo. E você falou dessa questão dos sinais, né? E acho que isso é muito importante a gente falar. Como que a gente identifica, né? Primeiro, assim, quais são esses sinais, né? Gostaria que você falasse novamente. E como que a gente identifica esses sinais? Então, assim, primeiro a gente tem que entender que há muitas pessoas que já sofriam de depressão e ansiedade e elas foram extremamente agravadas pela pandemia, né? A pandemia foi um gatilho, esse isolamento social, esse luto, esse medo do futuro, esse medo de ficar doente, foi um gatilho para que isso piorasse. E há pessoas que não manifestavam nada e que a pandemia também foi um gatilho para começar a manifestar, tá? Então, a gente tem 2 cenários diferentes. Quando que a gente observa, né? Muitas vezes é muito difícil de longe a gente observar, porque as pessoas mesmo virtualmente se comunicando, elas não conseguem se mostrar. A gente tem aquela ideia de que a pessoa que tem depressão é a que fica deitada na cama, a que tem ansiedade é a que sai correndo, mitos, que grita. E não, às vezes você conversa com uma pessoa que você acha que ela não tem nada e ela está doente, né? Ela tem algum problema de saúde mental. Então, o importante é sempre a gente identificar a mudança de padrão. Então, observar se é uma pessoa que se comunicava e ela parou de falar, se é uma pessoa que não se comunicava e começou a se comunicar mais, é uma pessoa que emagreceu muito ou ganhou muito peso, isso relacionado à saúde mental. Alguma pessoa que relata que tem dor no peito, que se sente angustiada, algum sinal físico que a gente possa identificar e pedir para essa pessoa pedir ajuda, porque há diversos profissionais capacitados para fazer isso, virtualmente ou presencialmente. Certo. Assim, você consegue identificar em você mesmo e nas pessoas, né? E geralmente isso não é bem recebido, né, pelas pessoas. Como que a gente pode ajudá-las sem que isso parece que você está se intrometendo? Porque às vezes tem algum problema de aceitação da pessoa, que ela tem algum problema, né? Então, como que lida com isso? Muitas vezes a pessoa nem percebe o que ela tem, né? Então, eu acho que a gente pode ser sempre sutil, do jeito que for falar, e olha, eu estou observando que você está diferente, está acontecendo alguma coisa, você quer conversar, você quer que eu te ajude a procurar um profissional, alguém que possa te ajudar. Eu acho que sempre é o melhor caminho. Se você observar que a situação é muito grave e a pessoa não quer aceitar ajuda, aí é legal intervir e conversar com algum familiar. Entendi. Se você é muito próximo da pessoa, você pode procurar um familiar. Ou, por exemplo, um gestor, se for num ambiente de trabalho, alguém que possa ajudá-la, porque muitas vezes as pessoas elas não manifestam, elas não conseguem se abrir, né? Porque tem aquele problema da aceitação, né? E do estigma da saúde mental, que agora está começando a ser quebrado. Então, saúde mental sempre foi um tema muito estigmatizado na sociedade. E até mesmo na medicina. Eu vou no médico, eu tomo remédio para depressão porque eu sou doida. Então, a gente tem que quebrar e falar sobre isso. Então, essa oportunidade que vocês me deram é uma oportunidade da gente quebrar um estigma. Legal, bacana. E, doutora, sobre na questão de crianças e adolescentes, os sinais são diferentes, a identificação é diferente, o alerta é diferente? Como é que funciona com crianças e adolescentes? É basicamente as mesmas coisas, mas quanto menor a criança, é mais difícil identificar, né? Então, crianças menores, a gente tem que ver se mudou algum padrão. Então, se a criança parou de comer, se a criança gostava de ir para a escola e parou de querer ir para a escola, tentar identificar com professores, pedagogos, se aconteceu alguma coisa.
A gente sempre fala que idoso e criança, a mudança do padrão, então a pessoa tinha um padrão e do nada, muito abruptamente, ela mudou esse padrão de comportamento, alguma coisa está acontecendo. Pode ser emocional, pode ser físico, pode ser os dois. Certo. E assim, né, é importante, a gente sabe agora como identifica os sinais, essas mudanças de padrões, como você falou, e quais então, quais os profissionais indicados, né, que as pessoas devem procurar identificando esses problemas e as soluções? A pandemia veio para revolucionar o cuidado ao paciente, então com a pandemia foi regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina a modalidade de telemedicina, que seria um atendimento online. É um convite, uma oportunidade para as pessoas conhecerem esse atendimento, que é muito rico. A gente tem também um estigma, né, de dizer que eu gosto de ir no médico porque eu vou olhar no olho dele, mas a telemedicina, ela proporciona também um acolhimento, mesmo que virtual. Então é legal ela procurar, pode ser um clínico, um médico de família, que vai ser um prazer, e esses profissionais, através ou presencialmente ou por telemedicina, que é um recurso que facilita muito na pandemia e vai continuar pós-pandemia, esse profissional vai identificar primeiro os sinais de alerta, né? Se a pessoa tem algum sinal ou sintoma que identifique uma coisa mais grave, se precisa fazer algum exame, dependendo do grau da situação, sim, para excluir algumas outras coisas. E se ele precisa de um direcionamento para um psicólogo, que também pode ser por telepsicologia, para um nutricionista, numa consulta nutricional. Há também a consulta do enfermeiro, que também é muito rica e pode ser feita de forma virtual. Ou seja, não só um psiquiatra, um psicólogo como a gente imagina já. Não, a gente consegue fazer essa coordenação do cuidado. Claro que tem casos, o médico de família ele serve para isso. Tem casos que a gente não vai conseguir resolver. E aí a gente tem a expertise de poder direcionar para a pessoa certa e deixar para o psiquiatra um transtorno mental grave, um transtorno afetivo bipolar, um transtorno de personalidade, que também vai continuar com a gente, mas uma coisa que a gente não vai resolver sozinho. Então, doutora, pegando um pouco do gancho que você falou sobre as outras especialidades sobre o cuidado da saúde mental, que engloba nutrição e entre outras coisas, você poderia comentar um pouco mais sobre isso, que acho que é bem interessante para a gente ouvir. Bom, na medicina de família a gente olha para o outro de uma forma integral. Então a gente entende que ele é saúde física, saúde emocional, cognição, nutrição. Então o ideal desse atendimento, seja numa patologia de saúde mental, numa outra patologia, porque saúde mental ela também leva à saúde física, tá? É legal a gente olhar para o outro de uma forma mais humanizada e tentar trabalhar em equipe, tá? Essa é uma das funções do médico de família, que se chama coordenação do cuidado. Então, um bom acompanhamento envolve uma consulta nutricional. Essa pessoa pode ter desenvolvido uma compulsão alimentar, ou parou de comer, perdeu massa muscular, desenvolveu alguma outra patologia. É legal também uma consulta com a enfermagem. Então, a enfermagem tem uma expertise para poder fazer um outro tipo de abordagem que a gente não faz na medicina. É legal também, se possível, um educador físico, né? Alguma coisa assim, se possível, mas olhar para essa pessoa de um outro jeito, tá? Então, encaminhar para o psicólogo é super indicado. A gente nem sempre trata ansiedade e depressão só com a medicação, como as pessoas acham. A medicação, ela faz uma parte, mas a psicologia, que é a cura pela palavra, faz outra. Então, esse tratamento nem sempre precisa dos dois, mas a psicologia quase sempre precisa. Para a pessoa identificar os gatilhos, trabalhar, porque senão ela vai tomar a medicação, vai parar e as recorrências, né, os problemas vão voltar. Então, a gente sempre pede para a pessoa passar numa consulta com um psicólogo, seja online ou presencial, para que ela trabalhe junto com o psicólogo as suas dores, suas cicatrizes. Faz um trabalho integrado, né? Exato. E essa coordenação médica. É legal da gente sempre fazer uma referência e contra-referência. Bacana. E agora falando assim mais da prática médica, né? Você comentou da telemedicina e esse período ele trouxe, apesar de ter sido uma experiência ruim para todos nós, ele acabou trazendo algumas evoluções no que de tratamentos e nesses traumas que afetaram a saúde mental das pessoas, né? O que vamos dizer assim, o que trouxe de bom, né?
esse período? Os médicos trabalharam em cima disso, de como viver esse novo momento que a gente pode trazer agora para o que a gente está vivendo no pós-pandemia? Como eu te disse antes, então a gente nunca falou tanto sobre saúde mental, seja no consultório, seja na TV, seja na rede social. Então eu acho que a pandemia revolucionou o olhar sobre a saúde mental. Ainda há muito que a gente precisa aprender, muitos estigmas que a gente precisa cortar mesmo e olhar para o outro de uma forma mais humana. Eu acho que é isso que está acontecendo. Independente de ser na tela ou presencial, a telemedicina e a saúde mental em si nunca foram assuntos tão discutidos, tá? Então o médico teve que se reinventar, porque a gente teve que aprender a olhar para o outro humanamente na frente de um computador, acolher, porque muitas vezes a gente faz o acolhimento, né, no consultório, dar um abraço, a gente teve que aprender a fazer isso de uma forma virtual e brigar com o paciente, junto ao paciente, para que a saúde mental seja bem vista pela sociedade, né? Não é uma doença, muitas vezes a gente nem dá um nome para a pessoa não se sentir doença, é uma condição de saúde, tá? E é esses estigmas que a gente precisa quebrar, tá bom? É bacana você falar isso, porque eu passei por uma situação dessa, né? Durante a pandemia, eu não estava no Brasil, estava fora com a minha esposa, e ela precisou de um atendimento com o psicólogo dela, que atendia ela antes, através do vídeo, e foi ótimo, assim, para ela, assim, em outro país. Precisou usar esse recurso, né, até porque você precisa ter uma pessoa falando a sua língua, até para você ter um certo conforto, e funcionou super bem, assim, né, e só aconteceu por conta da pandemia, né, assim, porque precisou naquele momento, que a gente passou um certo desconforto ali, né, longe da família e tudo mais, e foi super útil, assim, para ela, né. Então, doutora Amanda, queria agradecer muito a sua participação aqui. Acredito que você trouxe informações muito valiosas para todos os beneficiários da Vivest que enfrentaram e estão enfrentando, né, as suas perdas e todos os impactos que a pandemia trouxe na saúde mental de todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, deixo aqui meu convite para vocês conhecerem a medicina de família, se encantarem, aprenderem a olhar para o outro e entender que saúde mental é a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, e a gente precisa ter um pouquinho mais de empatia com o outro. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima.